Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 109 do estudo básico de Espiritismo. Nessa sequência de vídeos, seguimos então, conforme é feito nas casas espíritas, que têm escola, que têm um centro de estudo e que fazem então o estudo básico, o estudo inicial da doutrina espírita. No estudo inicial é feito, então, a leitura do Livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado, que foi o primeiro livro compilado por Allan Kardec. E esse livro, então, nós fazemos a leitura dele do início até o final. Toda aula lemos um conjuntinho de perguntas e um conjuntinho de respostas, com dúvidas de Kardec e respostas que Kardec recebeu da espiritualidade. E toda essa história de como Kardec criou a doutrina espírita, como foi então que ele fez, quais foram as perguntas, como ele organizou, que método que ele utilizou, quem era Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi, pessoa conhecida e respeitada na França. Vamos então contar essa história toda na aula 1. Então, se você está começando agora, quer conhecer o que é, quais são os conceitos base do Espiritismo, dê uma olhada na aula 1, comece pela aula 1. Bom, e a aula 2 também é muito interessante. Falamos sobre Evangelho no Lar, que é o momento de reunião em família, que você reúne a sua família, ou você faz sozinho se não conseguir reunir a família, né? Mas não deixe de fazer, porque o Evangelho no Lar só traz coisa boa para a nossa vida. Melhora a vibração, melhora a egrégora da nossa casa, do nosso lar, né? E melhora a vibração, o contato das pessoas, coloca todo mundo na página do Evangelho. E vamos seguindo, então, com o Evangelho de Jesus, leitura constante, e por isso é muito bom. E na aula 2 a gente explica como fazer, dá algumas dicas. Não existe nenhuma regra, nenhuma liturgia para isso, mas existem sugestões que passamos na aula 2. Bom, então, toda a aula lemos o Livro dos Espíritos, esse aqui do lado. E lemos também o Caminho, Verdade e Vida, esse outro livro maravilhoso de Emmanuel. Lemos uma página do Caminho, Verdade e Vida sempre, como abertura da nossa aula, e é o nosso momento, então, Reforma Íntima, aonde lemos, fazemos a compreensão e retiramos da página lida os aprendizados para colocar em prática no dia a dia. Bom, hoje no Caminho, Verdade e Vida, vamos ler uma página chamada com o título Dinheiro. Bora lá então. Vamos para o Caminho, Verdade e Vida de hoje. Então, como eu disse, o título de hoje é Dinheiro. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje nos diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trapassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo está em primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Bom, então, desse dito de Paulo, agora vamos à explicação de Emmanuel. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano. Recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida,
nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade dos fantasmas do infortúnio humano se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar, a claridade divina. É um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Muito bem, belíssimo texto, como sempre, de Emmanuel, né? Maravilhoso. E a gente sempre começa agradecendo a Emmanuel pelo texto e a psicografia de Chico. Bom, agora vamos fazer a compreensão e tirar aqui os pontos-chave para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Afinal, esse é o nosso momento reforma íntima. E quando a gente fala de reforma íntima, precisamos falar não somente na leitura, não somente no entendimento, mas, acima de tudo, colocar em prática no nosso dia a dia o que foi aprendido. Bom, e o que aprendemos aqui? Aprendemos que, em primeiro lugar, o dinheiro não é o mal. O mal é como o ser utiliza o dinheiro. Então, precisamos separar isso, porque, por vezes, a gente sempre mantém um filtro na nossa mente de que, não, temos que ser pobres para poder ir ao céu, né? Para podermos nos elevar ao céu. E não é verdade. Né? Não é verdade. O Espiritismo acredita, como Jesus também comentou várias vezes, né, sobre dinheiro, de que, olha, é difícil, é uma prova muito difícil. O ser, quando ele vem encarnar com dinheiro, ou ele vem e fica rico na encarnação, ele tem ali uma prova para passar. E essa prova, ela é muito difícil. Por isso disse Jesus, é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus, na sua imensa sabedoria, sabia que o ser, quando recebe muito dinheiro, ele se deixa cair nos males da matéria, ele vai para os prazeres da matéria, o seu ego cresce, ele começa a se achar mais do que os outros, porque ele tem dinheiro e porque vários outros ficam ao redor dele esperando cair as migalhas, fazendo elogios, e ele não consegue perceber isso e cresce então o seu ego e pisa nos demais, maltrata, né? Quando, na verdade, deveria ser uma pessoa humilde, uma pessoa caridosa. Quanto mais dinheiro, é necessário o ser fazer caridade, fazer bondade, distribuir ao máximo, guardando, lógico, para si o necessário, para que tenha uma boa vida, mas caridade constante, geração de emprego, geração de produtos necessários que vão melhorar a sociedade, que vão ajudar a sociedade a ter mais conforto, benefícios para a sociedade, para todos. Isso é valor. Isso é tido por Deus como de valor. É o que comenta Paulo e é o que lemos também na nossa última aula. Na nossa última aula, falamos sobre o tema
do ser juntar para ter na aposentadoria, né? Juntar bens na aposentadoria. Então, assista a última aula. Se você não assistiu, quer aprofundar nesse tema, assista na última aula. Mas o Espiritismo acredita que o dinheiro seja, acima de tudo, o dinheiro e os bens materiais sejam, acima de tudo, uma ferramenta que deve ser muito bem utilizada. É uma chance que Deus deu muito grande para aquele ser que tem essa condição de provar, é uma prova acima de tudo, mas de provar que ele vence a matéria e ele distribui e ele pensa nos outros constantemente, gerando emprego, fazendo caridade, sendo bondoso, sendo humilde, segurando o seu ego, que vai tentar pular para fora, segurando, mas sendo humilde o tempo inteiro com todas as pessoas. E esse rico entra no reino dos céus. Mas a grande maioria não consegue. Por isso, o Espiritismo sabe, Jesus sabia também, que é uma prova dificílima. Bom, e como comenta Emmanuel aqui, o dinheiro que te vem em mãos pelos caminhos retos, ou seja, dinheiro conquistado honestamente, dinheiro que não causou sacrifício de outro. Porque às vezes o dinheiro vem honestamente, você vai dizer assim, não, mas as leis permitem o que eu fiz. Então é honesto. Mas causou um mal de outro ser, então já é um dinheiro que você tem que repensar a tua forma de ganhar dinheiro e como você está fazendo isso. E tentar ajudar no máximo possível a todos, para amenizar isso. O dinheiro tem que ter vindo pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, ou seja, que nós vamos ser avaliados através da nossa consciência. E por Deus, muitas vezes por Deus, que nos examina, percebe a nossa intenção, percebe se estamos no caminho da retidão de fato, quando adquirimos os bens, o dinheiro que seja, e aí somos avaliados. E aí continua Emmanuel, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Ou seja, utilizar o dinheiro de forma errada, de forma gananciosa, só pensando em si mesmo, né? Só pensando em luxúria e em satisfazer o seu próprio ego. E aí repete Emmanuel, ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Muito bem, pessoal. Então é esse o texto de hoje, belíssimo de Emmanuel, né? Temos sempre que agradecer aqui Emmanuel pelo texto maravilhoso, cheio de aprendizado, e agradecer também ao Chico pela psicografia perfeita. Vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Muito bem, então na leitura do Livro dos Espíritos, lembramos que estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais. E nesse momento já passamos por 10 leis, estamos na 11ª lei moral que os Espíritos passaram a Kardec. A 11ª é a lei que fala de justiça, de amor e de caridade. Muito bem. Hoje, dentro dessa lei, capítulo 11, a lei Justiça, Amor e Caridade, estamos no tópico que fala sobre caridade e amor ao próximo, que são as questões que vão de 886 até 889. Bora lá. A primeira pergunta de Kardec.
é a pergunta 886, dentro do título Caridade e Amor do Próximo. Pergunta Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então vejam que os Espíritos começam falando sobre benevolência, que é você ser bom para todos, indulgência, então entra aí a compreensão das imperfeições de todos, inclusive de si mesmo, porque a gente percebe muito mais fácil, e o Espiritismo nos traz isso, né, como um fator aí que nos facilita compreender que estamos todos evoluindo. Não tem um melhor que o outro, do ponto de vista de evolução, vamos todos chegar a Deus, vamos todos nos evoluindo constantemente. Pode ser que tenha um pouquinho mais adiantado numa determinada matéria ou numa determinada aprendizado e um outro num outro aprendizado, mas nesse aprendizado anterior esse aqui está lá embaixo, ou seja, existem algumas divergências. Alguns já estão um pouquinho mais avançados com relação ao trato humano, outros estão mais avançados com relação à sabedoria de espiritualidade, outros mais avançados com relação a raciocínio lógico. Então, cada um tem as aptidões, mas precisamos aprimorar todas as aptidões. E esse é o nosso processo constante de evolução. Passarmos pelas evoluções, reencarnação após reencarnação, experimentando novos desafios. Não adianta dizer assim, não, mas eu sou bom nisso e eu só vou fazer isso, porque eu sou bom nisso aqui, ó. Com certeza Deus quer que eu vá por esse caminho. Negativo. Preste atenção nas portas que estão se abrindo para você. Atenção às portas que o destino te abre. E pense duas vezes, peça auxílio de Deus, orientação do teu mentor, porque muitas vezes é essa porta que você tem que entrar. E entrando nessa porta você vai fazer aprendizados novos, que você não tinha ainda, é verdade, mas que são necessários nessa encarnação. Continuam os Espíritos. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois o amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos-nos fosse feito. Ou seja, que desejamos que fosse feito para nós. Né? Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Palavras de Jesus que Jesus nos transmitiu como a lei base de Jesus, né? Ou seja, a principal das leis. Amai a todos como irmãos. E continua. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Elas nos prescrevem a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como que, entende que não precisa se preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr
em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Um belíssimo texto, uma belíssima explicação dos espíritos, né? E me recorda numa ocasião em que você esteja com amigos, que você esteja numa reunião de amigos, né? Sempre tem uma pessoa mais deslocada, que fica mais afastada, né? E sempre tem aquele cercado de vários amigos, né? É muito importante, carinhosamente, caridosamente também, você observar e ir procurar aquele que está sozinho, que pode estar sofrendo, pode estar precisando de alguém para conversar, pode ser uma pessoa mais tímida, pode ser uma pessoa mais humilde. E às vezes precisa de uma atenção especial. E é isso que os espíritos chamam a atenção aqui. Olha. Procure esse, que esse é o que mais está precisando de atenção. E o cristão espírita vai então procurar esse que necessita de mais apoio. Vai chegar perto, vai se aproximar, se não conhece, vai se apresentar carinhosamente, humildemente, trazê-lo para junto dos demais. E é assim que trabalha o ser caridoso, que quer sempre agregar e trazer e unir a todos, né? Unir constantemente a todos, tendo a certeza de que todos estamos evoluindo. Pode ter um irmãozinho que precisa de mais atenção. Não vamos pisar nele de forma alguma. Ao contrário, o irmão mais velho, que pode já ser mais velho, ou não, pode ser que você esteja um pouquinho mais avançado nesse determinado atributo de aprendizado. Nesse atributo de aprendizado, talvez dessa compreensão maior, você já fez uma lição que ele pode não ter feito. Então dê a mão, traga ele, aceite ele, mostre para ele que ele é amado, traga ele para o grupo e faça isso constantemente aonde você for. Viu que tem uma pessoa com algum problema, mais quieta, seja caridoso, chegue compreensivamente e traga essa pessoa para os demais. Bom, isso é ser caridoso, né? Caridade não é só dar dinheiro, caridade é dar atenção, caridade é saber ouvir, caridade é falar uma palavra boa, é verdade, mas é também saber ouvir, prestar atenção. E lembrando sempre do que eu costumo dizer aqui no canal, né? Não podemos nos esquecer constantemente da inteligência afetiva. Né? Nós temos a inteligência emocional e temos também a inteligência afetiva. As duas a gente tem que carregar sempre junto conosco. A inteligência emocional é aquela que nos deixa sempre bem com a vida, que nos ajuda a passar pelos obstáculos. É reconhecer que os obstáculos que aparecem na vida são apenas desafios, quebra-cabeças para que resolvamos da melhor forma, com a cabeça erguida, sem lamentação, né? Com a certeza de que vou conseguir. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou fazer esse aprendizado e vou seguir em frente. Essa é a inteligência emocional. E a inteligência afetiva é aquela inteligência que temos que trabalhar constantemente em nós mesmos para que percebamos e transmitamos a todos que estão ao nosso redor carinho, amor, paz, elogios. Então, é aquela inteligência que você acorda de manhã cedo, encontra a tua família na sala, você pensa assim, o que eu vou falar que todos vão ficar felizes? Chega no trabalho, mesmo pensamento, o que eu tenho que fazer para que todos fiquem felizes e harmoniosos?
você percebe duas pessoas discutindo. O que eu posso fazer como cristão espírita para me aproximar e amenizar aquela briga, aquela discussão? Essa é a inteligência afetiva que temos que constantemente trabalhar. E quando você trabalha a inteligência afetiva, o universo retribui para você automaticamente uma energia poderosa de amor, de paz, de felicidade e de tranquilidade. Universo. Que universo é esse que vai retribuir para mim? Ora, quando você deixa pessoas felizes, as pessoas pensam em você muito bem, com muito amor e com muito carinho. Imagine no dia seguinte, quando você chega no trabalho, as pessoas que vão te ver chegando, sem você muitas vezes ter falado nada, mas elas já estão transmitindo felicidade para você. É uma energia maravilhosa que a gente recebe de volta. Então, precisamos praticar. A inteligência emocional, sim, é muito necessária para nos deixar mais resilientes, para nos deixar com mais fé e seguirmos em frente, constantemente. Mas a inteligência afetiva, que é aquela que planta sementes de amor por onde você anda. Muito bem, pessoal. Essa foi a questão 886. Vamos à questão agora 887. Kardec pergunta: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Excelente pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta agora dos espíritos. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor eterno, apaixonado. Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, abaixo deles, se procura tomar vingança. Então, essa é a resposta dos espíritos, né? Então, o que os espíritos dizem, olha, certamente é difícil, né? A gente olhar uma pessoa má, muitas vezes uma pessoa que a gente considera má, né? Que às vezes a gente considera uma pessoa má, mas muitas vezes o erro está em nós também, né? Na maioria das vezes o erro também está em nós e precisamos parar intimamente e perceber isso, né? Fazer o nosso processo de centralização aqui na nossa consciência interior, na nossa consciência noética, na nossa razão noética e pensar, meditar, pedir auxílio a Deus e aos nossos mentores para que nos abram e nos expandam a compreensão de por que aquele ser é tão mau, por que aquele ser não concorda em nada que a gente fale, né? Pode ser que o erro seja nosso e nós não estejamos percebendo, tá? Às vezes isso acontece e precisamos humildemente parar e avaliar cada situação. Bom, mas mesmo considerando que o ser em questão, que é nosso inimigo, né, a gente tem que procurar sempre nem usar essa palavra inimigo, não existe a palavra inimigo. Tirem a palavra inimigo do seu dia a dia, do seu vocábulo diário, né? No máximo que pode existir é uma pessoa que discorda de você. Ah, discorda constantemente. Ok, mas é uma pessoa que pensa diferente, né? E faça constantemente essa mentalização. Lembrando, né, que o que diz Emmanuel,
e falou sobre isso em alguns textos que já lemos, como, por exemplo, no texto de introdução do Sinal Verde, do livro Sinal Verde, um texto belíssimo de introdução feito por Emmanuel. O Sinal Verde é um livro de André Luiz, mas a introdução é de Emmanuel. Vale muito a pena ler. Emmanuel comenta, né? Vivemos num mar de vibrações causadas pelos nossos pensamentos, energias causadas pelos nossos pensamentos. Então, como eu comento sempre aqui no canal, nós estamos pensando, nós já estamos enviando uma vibração energética. E essa vibração energética, se eu enviar uma vibração energética para uma pessoa, pensando, esse cara é meu inimigo, esse cara é terrível, esse cara é maldoso, esse cara, eu já estou formando aquilo de verdade. E formando aquilo significa que eu estou transmitindo para ele, isso vai bater na mente dele, ele vai receber essa energia, vai mentalizar a nível de subconsciente, vai mentalizar a minha imagem negativamente. A próxima vez que você se aproximar dele, vai ser uma briga de novo. Constantemente não para. Por isso é que muitas vezes temos aquele funcionário que constantemente o chefe briga com ele. E ele não sabe por quê. Mas ele chega em casa, ele reclama do chefe, ele xinga o chefe, ele comenta com a mulher que o chefe dele não presta, é maldoso com ele, né? E ele não compreende o porquê. Porque ele está emitindo vibração assim para o chefe, constante. Como é que pode querer receber alguma bondade de volta? Então, a dica é: retirem a palavrinha inimigo. Inimigo não existe. Existem pessoas que pensam diferente, pessoas que têm ações voltadas para o mal, ou pessoas que não agem pelo bem constantemente. E aí o nosso pensamento tem que ser: é uma pessoa que está em evolução, como eu posso ajudá-la? É uma pessoa que ele está pensando, no fundo, em nome da empresa, se for o seu chefe, por exemplo, né? Está pensando pela empresa, está seguindo o que o coração dele diz, né? Mas eu quero ele bem, eu quero ajudá-lo a achar o caminho correto, a de repente convencê-lo da forma mais amorosa. Peça ajuda a seu mentor, peça ajuda à espiritualidade, mandando amor para ele. Mentalize amor, uma chuva de amor em cima desse indivíduo. Né? Então, essa pessoa que Kardec chama de inimigo, e que nós não devemos usar essa palavra, né? Vamos mudar isso constantemente. Vamos chamar de irmãozinho. Irmãozinho que está em evolução, como nós também, mas que pensa diferente de nós, que segue outros caminhos. Né? Vamos mandar para ele uma chuva constante de amor, mentalização de felicidade e de amor. E aí, quando você se aproximar desse ser, você vai reparar uma grande mudança. Tá? E faça isso em todas as situações da sua vida. Lembra que eu comentei agora há pouquinho, falamos sobre a inteligência afetiva. A inteligência afetiva, você está fazendo isso constantemente, transmitindo um sorriso e amor a todos, elogios constantemente, deixando as pessoas felizes. E as pessoas, ao ficarem felizes, transmitem de volta para você essa energia do bem, essa energia positiva de amor e de felicidade. Então, saibamos controlar os nossos pensamentos acima de tudo. Acima de tudo. Né? Dessa forma, é a melhor forma de, como dizem os espíritos aqui, retribuir o mal com o bem. O que assim, dizem os espíritos, o que assim procede, se torna superior aos seus inimigos, né? Ou aos irmãozinhos de desafeto. Né? Ao passo que, de outra forma, estaria pensando em vingança, pensando em raiva, pensando em ódio. E a gente sabe, quando a gente se arrasta a esses pensamentos, né, a gente destrói a nossa energia de positividade, de boa vibração e de amor. Então, esqueçam esses pensamentos de raiva, de ódio, né, vibração ruim, pensamento negativo para as outras pessoas. Não. Sempre que borbulhar,
tira fora, né? Ou seja, borbulhar, que eu digo, brotou um pensamento negativo, que vem às vezes do subconsciente, lá do fundo, né? Tirem fora. Pode ser até o outro ser mentalizando negativo para você, pensando negativo de você. Mas tire fora e mande de volta amor. Mande de volta uma chuva de amor, uma chuva de felicidade sobre ele. E mentalize essa felicidade caindo sobre ele, na forma de amor, de paz interior constante. Muito bem, pessoal. É dessa forma que a gente deve, então, retirar os inimigos todos da nossa vida. E aí, quando você olhar ao seu redor, a sua vida vai estar melhor. Você só vai ter pessoas amorosas ao seu redor, caridosas, te querendo bem, porque tem isso também. Quando você está numa boa vibração, você atrai somente boas vibrações. Você atrai somente boas pessoas que estão no mesmo nível de vibração. Você atrai somente coisas boas da vida. Vamos à questão agora 888. Pergunta de Kardec diz respeito à esmola. Que se deve pensar da esmola? E a resposta dos espíritos: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Vejam que esse texto é um texto de 1857, onde a sociedade não tinha o que temos hoje, já bem adiantado. Não que estejamos perfeitos, longe disso. Sabemos que ainda temos muito o que melhorar pela frente. Mas estamos melhores do que estava Kardec em 1857, com relação à esmola, né? E os espíritos comentam, olha, a sociedade. Primeiro comentário dos espíritos diz respeito ao ser, que se coloca numa posição e se degrada física e moralmente, embrutece-se e fica naquela vida de esmola, sem crescer, sem evoluir, né? Antigamente era muito mais difícil conseguir um emprego do que hoje em dia. Hoje em dia é mais fácil, né, do que era antigamente. Hoje em dia você mesmo começa a produzir e começa a vender alguma coisa sua que você queira vender, né? E pode daí sair a construção de um grande negócio de repente. Mas em 1857 os recursos eram muito difíceis. Mas mesmo assim, os espíritos comentam: o ser tem que se afastar de pedir esmola. Não deve ficar atrelado a isso, senão ele não evolui, ele não consegue evoluir, né? Porque sabemos que o trabalho nos eleva maravilhosamente, né? Que é o prazer que nós temos de realização quando recebemos por algo que nós construímos ou que nós fizemos, nos eleva maravilhosamente perante Deus e perante o universo. Então, os espíritos comentam, a sociedade deve, então, ter atenção a essas pessoas mais necessitadas, que estão em condições ali que, de repente, não conseguem mesmo arrumar um trabalho, de forma alguma. E aí deve prover, então, um auxílio suficiente para que não passem as necessidades básicas. Essa é a posição aqui que eu entendo aqui da resposta dos espíritos. Eles falam, então, deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, a sociedade tem que assumir e prover, então, os recursos necessários a essas pessoas enquanto estiverem nessas condições.
Agora vamos à questão A. Dentro da questão 888, Kardec fez uma pergunta A. Dar-se-á, reproveis a esmola? Então, Kardec está perguntando aqui, deveria-se então reprovar a esmola? E os espíritos respondem, não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor. Tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então, continua esse texto, mas só fazer a explicação, né? Acho que vale a pena. Os espíritos comentam aqui, olha, é importante que a pessoa procure o ser para fazer a caridade. Quem quer e que tem condições de fazer a caridade, que procure, né? E fazer a caridade, precisamos entender, não é só dar dinheiro. Tem muitos locais hoje em dia, por exemplo, que procuram pessoas voluntárias para trabalhar num voluntariado. Muitas casas espíritas, por exemplo, procuram voluntários para trabalhar, que se candidatem e que possam, então, ajudar, que possam dar aula, que possam ouvir, às vezes, as pessoas para compreender e auxiliar com uma palavra de orientação, pessoas que possam fazer um currículo e por aí vai. Pessoas que saibam ouvir, né? Como eu comentei agora há pouco. Então, não é só dar dinheiro. Se você não pode dar dinheiro, né? Doe trabalho, voluntário, seja um voluntário. Trabalhe pelo bem dos outros. Bom, mas procure isso. Não fique esperando que venha alguém com a mão pedir para você. Não. Trabalhe constantemente procurando quem precisa de ajuda. E os espíritos comentam, olha, tem que ver também o como é feita essa ajuda, né? Você não pode fazer uma caridade esperando receber algo de volta de Deus. Não se faz isso. Muito menos se faz uma caridade se mostrando aos demais, né? Ou seja, dando dinheiro e para todo mundo ver, né? Ou dando dinheiro, batendo uma fotografia para sair na rede social que você está fazendo uma caridade. Né? Que caridade é essa? É caridade para o seu ego, talvez? Então, muita atenção para que tenha valor, de fato, a sua caridade. Deve ser feita de coração e sem esperar nada em troca. Continuam os espíritos. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Exatamente o que eu comentei agora, né? Exatamente. A gente vai dar algo sem mostrar. E como disse Jesus, que não saiba a sua mão esquerda o que a mão direita está doando. Né? Então, é lógico que é no sentido figurado, mas o que Jesus quer dizer, ó, ninguém precisa saber. Doe escondido para que os outros não vejam, inclusive, se for possível. Né? Mas doe de forma caridosa, de fato, né? Sem esperar algo em troca. E muito menos sem querer aumentar o seu ego, o seu orgulho. Continuam os espíritos. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre
sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, olha que trecho lindo esse trecho, né? Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Olha que beleza, né? E tanto ouvimos falar de uma tal de lei de atração, né? Lei da atração, para atrair bens materiais, né? E os espíritos explicam aqui, olha, o amor é a verdadeira lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. É uma beleza de resposta aqui, né? Continua. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas aqui vos leve ao encontro das misérias ocultas. Então, os espíritos comentam que muitas vezes não temos que fazer só caridade para quem estica a mão, né? Mas que temos que procurar os que necessitam, os que estão dentro de casa, às vezes precisando de algum socorro, mas que não saíram a pedir esmola, né? Então temos que ajudar, procurar às vezes casas espíritas que fazem esse tipo de auxílio, né? Que fazem caridade em comunidades, em grupos que necessitam, né? E auxiliar na medida do possível. Sede, então, indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Então é um texto aqui, esse texto está sob a assinatura aqui de São Vicente de Paulo. Bom, é um belíssimo texto, né? É realmente muito profundo aqui, e os espíritos, então, comentam aqui diversos aprendizados, né? Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Já tínhamos lido mais anteriormente sobre isso, né? Sede indulgentes, ou seja, aceite com carinho e compreensão de que todos nós erramos, todos nós falhamos. Muitos estão falhando porque estão sob uma matéria, às vezes, defeituosa, tem dificuldade de andar, tem dificuldade de gesticular, tem dificuldade de se explicar, tem dificuldade de raciocinar, muitas vezes, porque estão numa matéria defeituosa. Precisamos compreender isso. Às vezes é um ser ali, na maioria das vezes é um ser ali completo, mas ele está passando por uma prova. E ele precisa de um auxílio nosso. Às vezes, precisamos também, como diz aqui, olha, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruir os ignorantes. Então você não precisa dar dinheiro, você pode dar instrução, você pode dar orientação, carinho, ouvir,
ouvir para poder compreender a necessidade de fato e aí oferecer uma ajuda de forma mais precisa. Sede sempre, sempre brandos e benevolentes, como disse Jesus, né? Sede brandos constantemente, benevolente, bondoso para com todos, para com tudo o que vos seja inferior, ou seja, para com todos os irmãos que estão inferiores, e muitas vezes estão inferiores nessa encarnação na matéria aqui, em posições sociais inferiores, né? Porque pode ser que seja um espírito elevado, que está naquela prova, que está passando por aquela prova. Pode ser que seja um irmão seu de outra encarnação, que está ali necessitando de uma ajuda sua. Então, esse pensamento tem que vir sempre também para o espírita. Acima de tudo, para o espírita, que acreditamos nas reencarnações, pense sempre. Pode ser um irmão, pode ser um primo, um conhecido de outra vida. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Olha, esse trecho final é maravilhoso, ainda mais para mim que amo os animais, né? Eu gosto muito dos seres todos da natureza, né? E os animais são os nossos irmãozinhos inferiores que estão em evolução também. E isso já lemos aqui no Livro dos Espíritos em outras questões anteriores. Então, essa última frase é perfeita com relação a isso. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Carinho com os animais, carinho, pois estão também evoluindo na cadeia de elevação de espíritos. Muito bem, beleza de aprendizado. Vamos para a última questão de hoje. A questão 889. Pergunta de Kardec. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Ou seja, por culpa própria, né? E a resposta dos espíritos. Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos, causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Maravilhosa resposta, né? E eles fazem referência a uma resposta anterior da questão 707. E o que dizem os espíritos é que precisamos cada vez mais colocar em nossa educação, seja dos nossos filhos, seja nas escolas também. Educação moral, educação que eleva o ser, que valoriza a vida, que valoriza a Deus, independente da religião, mas que valoriza uma fé em Deus, no Deus daquela religião, daquele ser. Elevação moral, distinção do que é certo e do que é errado. E essa elevação, talvez, como comentam os espíritos, não teria colocado esse espírito na condição de mendigar. Então, a nossa sociedade precisa evoluir para procurar esse caminho. E aí os espíritos comentam. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Bom, pessoal, uma belíssima resposta, uma belíssima aula hoje, hein? Com muito aprendizado. Fazendo, então, uma correção. Nós não estamos no capítulo 10, olha, eu troquei aqui, eu atualizei. Nós estamos, na verdade, no capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e Caridade, né? Bom, muito bem. E encerramos, então, na questão 889 e na próxima aula vamos entrar, então, olha, no próximo item, que é amor fraterno e filial. Então, muito interessante, só vai da pergunta 890 até a pergunta 892 do Livro dos Espíritos. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula teve muito aprendizado. Então, vamos então passar para frente esse aprendizado, né? Vamos
deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e nos vemos então na próxima aula. Muita paz e luz no coração de todos. Até lá.